De turma, bom momento a todos, espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos verbos, né, que a gente já tem visto durante as outras aulas. A gente vai permanecer nesse assunto, só que agora a gente vai seguir adiante, tá? Lembrando que a gente já estudou o verbo indicativo no modo indicativo, no modo imperativo também a gente viu na aula passada, e hoje a gente vai ver um pouco mais sobre ele no modo subjuntivo. Porém, a gente não vai esquecer nenhum deles, porque aqui a aula é de continuidade, tá, gente? A gente vai precisar de todos os modos verbais para a gente poder construir as nossas frases, para a gente poder analisar sintaticamente uma oração, uma frase ou um período. Então, eu peço que vocês prestem atenção, tá? Relembrando, né, o modo indicativo é quando a gente encara algo que estamos falando como um fato real, é algo é, acontecido, é um fato, ok? Ah, o modo imperativo é aquele que a gente emite uma ordem, um conselho, certo? Aquele que a gente já falou também na aula sobre os cartazes publicitários, né? As campanhas publicitárias. A gente diz compre, venda, escolha, use, tá? Tá muito bem relacionado nesse sentido. E também é, não só em questão de ordem, mas também um conselho, é um pedido, é um direcionamento, faça assim, sabe? É os verbos nesse modo. Ah, o modo subjuntivo, que é que a gente vai adentrar hoje, é aquele que a gente encara um fato como uma possibilidade, uma hipótese, tá? É algo que depende do outro, ou que está ligado a outra coisa, tá? Ele tem essa relação de dependência, tá? Então, o modo subjuntivo é quando encaramos um fato como uma possibilidade, uma dúvida, quando a gente não tem certeza se aquilo irá acontecer ou não, certo? Então, a gente está sempre levando em consideração se acontecesse algo, como que o verbo vai se comportar nessa situação, tá? Por exemplo, aqui a gente tem: se ele levantasse bem cedo, amanhã podíamos fazer um passeio. Então, o verbo aqui tem dois verbos, né? Podíamos e levantar. Se o verbo aqui levantar, ele está no modo subjuntivo. Por quê? Porque ele apresenta uma noção de dependência. Se ele levantasse, podíamos fazer um passeio. Então, tem ali, né, uma possibilidade, uma hipótese, certo? A gente tem também as formas nominais. Essas são as formas verbais, tá? Das flexões do verbo. Aí a gente tem as formas nominais do verbo, tá? A gente tem o que? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. O gerúndio a gente também já viu, que é aquele que apresenta o processo verbal enquanto ele está acontecendo. Os exemplos: saindo, brincando, comprando, comendo. É aquele que tem o N, o D e o O, tá? Na sua estrutura, tá? Já o particípio é aquele que apresenta o resultado do processo verbal, tá? Comprado, brincado, saído, vestido, é, amado, tá? Aquilo ali tá o quê? Tá encerrado. É o resultado da ação verbal, ok? E o infinitivo, que é o nome do verbo. Sempre que eu falar para vocês, gente, qual é o modo infinitivo, como é esse verbo no modo infinitivo. O modo infinitivo é o nome do verbo, ou seja, quando eu falo estou comprando material escolar. Qual é o modo verbal, a forma nominal do verbo comprando? É comprar, que é o nome do verbo, certo? Então, o infinitivo sempre é a forma com o verbo com a conjugação. A R, ER ou IR, né? E dependendo da palavra específica, pode terminar com OR também, como no caso do verbo por, né? O gerúndio é a forma nominal formada com a terminação NDO, que eu já falei para vocês. É usado para expressar o quê? Uma ação que ocorre ao mesmo tempo que outra, uma ação que continua sem determinar uma conclusão, ou uma ação em curso em qualquer tempo verbal. Viajando, dormindo, caminhando, tá? Então a gente precisa estar atento ao uso desses tipos verbais, tá? Aí a gente segue aqui para a página para a página 59.
onde a gente tem o quê? A gente tem os modos verbais, né? Os tempos compostos do modo indicativo, tá? A gente viu isso também, né? Que a gente tem o tempo composto, pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto, futuro do presente composto, futuro do pretérito composto. Ou seja, todos aqueles que a gente estudou anteriormente lá no início do verbo no modo indicativo, a gente vai colocar eles aqui, só que com um tempo composto, tá? Aí aqui a gente tem também os tempos compostos das formas nominais. Então a gente tem o quê? Presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, no futuro do presente simples, no futuro do pretérito simples. Aí aqui, ó, a gente vai ter sempre o quê? O verbo principal ele vai estar no particípio. Nesses tempos compostos do modo indicativo, ele vai estar o quê? Sempre no particípio, tá? Então, tem chovido bastante ultimamente. Não tem chovindo, porque essa palavra nem existe, né? Mas é o quê? É um fato, é um fato encerrado, tá? Acontece, aquilo ali é certeza, tá? Tem chovido muito, é um fato, né? Uma coisa que tem acontecido bastante, tá? O pretérito mais que perfeito composto tem o mesmo valor de sentido que o pretérito mais que perfeito simples, tá? Então, quando você nasceu, meu irmão já nascera havia 2 anos antes. Então, a diferença entre eles está no uso e não no sentido, tá? O pretérito mais que perfeito composto é usado em textos informais, deixando a forma simples para aqueles textos escritos ou falados, que precisamos seguir a variedade padrão. Aqui a gente tem os tempos compostos das formas nominais, ou seja, aqui a gente está falando de gerúndio, tá? A gente está falando o quê? De infinitivo, certo? Então, ó, o tempo composto, infinitivo impessoal composto, infinitivo pessoal composto e gerúndio composto, tá? Aqui é o necessário que vocês estudem esse quadro, tá? Para que a gente tenha uma percepção melhor do que está sendo dito e de como está sendo explorado essas questões. Aí a gente passa aqui para a página 62, onde a gente tem o quê? Os tempos no modo subjuntivo, que é o que a gente precisa focar, que eu preciso que vocês estudem esse assunto para que a gente não perca nada, ok? A gente tem os tempos verbais presente, pretérito imperfeito e futuro. O período de tempo é presente e futuro, passado e futuro é futuro, tá? Eu sei que falando assim parece estranho, mas se vocês observarem o quadro fica bem mais fácil. É o verbo relacionado e o verbo no subjuntivo, ou seja, a gente tem essa construção de frase. Lamento, aqui já temos um verbo, lamento, o nome do verbo é o quê? Lamentar. Que Vilma não tenha tempo de vir. Aqui a gente tem o verbo destacado no subjuntivo. Tenha, certo? Aí no futuro, você duvida que eu faça o gol? Aqui o subjuntivo é o quê? É algo que pode acontecer ou não. Lembra? Quer dizer, que acredita-se que vai acontecer, mas ele não aconteceu ainda, não é um fato, ok? Sempre íamos na casa de vovó se chovesse ou se fizesse sol. Então, aqui são sempre hipóteses e possibilidades. Aqui no futuro, podíamos jogar damas se você viesse. Então, tem o se ali, tá? O se, ele demonstra o quê? Uma casualidade, pode acontecer ou não. O jogo continuará quando parar a chuva, tá? O verbo no modo subjuntivo é empregado para acompanhar outro verbo que expressa a ideia de ordem, desejo, vontade, pedido, proibição, condição, etc. Por exemplo, ordem. O diretor manda que as turmas desçam agora para o pátio. Então, aqui, o verbo que está sublinhado, manda, né? É o verbo no subjuntivo, que está ali para auxiliar o quê? O verbo principal, desçam, tá? A gente tem aqui mais pra frente as formas verbais do modo subjuntivo, mas aí eu vou fazer um vídeo só para essa parte, para não ficar muito confuso para vocês. Eu vou
resumir isso tudo aqui e explicar bem destrinchado mesmo cada parte para que vocês compreendam, certinho? Eu vou indicar também a página para vocês responderem as atividades. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a gente conversa na aula online, ok? Até a próxima aula, boa tarde.